Então, mas eu queria perguntar uma coisa que a gente gosta muito de falar aqui no nosso podcast, que é como que era a presença da espiritualidade na infância de vocês. Se vocês já percebiam essa presença, você era do kardecismo, né? E você falou, acho que da Umbanda. Já estava na infância de vocês? Como que foi isso? Como que chegou? Vocês já tinham esses sinais? Como que era na infância? Quem quer começar? Bom, desde criança eu vejo, né, e escutava muito. Tá. E minha mãe, ela não sabia o que fazer. E a minha tia, ela era kardecista, né, e minha mãe começou a frequentar. E assim, e foi um desenvolvimento, porque eu falava, ninguém conseguia compreender, falava, para com isso, o clássico, né? E depois, conforme foi passando o tempo, meu pai, ele é católico, ele falou assim, você só pode escolher o que você quiser depois que você terminar todo o processo do catolicismo, né? Porque aí você tem certeza do que você quer. Tá. Então eu saí do crisma lá falando, eu vou fazer alguma outra coisa, porque isso aqui pra mim, Juliana, não faz mais sentido. Eu sentia que eu precisava dar um passo a mais. Mas aí, tanto que minha mãe, dentro do kardecismo, ela lia o Evangelho, né, segundo Kardec, que é o que todo mundo costuma iniciar. Tipo livro base, né? Sim. E aí, ela falou que um dia ela chegou na cozinha e eu tava com todas as cadeiras abertas, com um copo no meio. E ela falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô falando com os meus amigos. Ela, para com isso. Fechou todas as cadeiras. E aí ela falou assim, não, tem alguma coisa que a gente vai ter que organizar. Então, eu tinha muito a questão de pesadelo, falar muito. E, às vezes, eu escutava coisas demais, não compreendia. Então, quando eu iniciei no kardecismo, eu ia para a federação, né? Maria de Paula, que fica lá no centro. Tá. E depois eu ia para outros trabalhos. Minha tia começou a me levar para desobsessão. Eu tinha 14, 15 anos. E eu já comecei a ir para lá porque eu já precisava fazer esse desenvolvimento. Tá. E a gente fazia tanto os trabalhos de desobsessões quanto psicografia. Tá. Então eu fazia parte desses trabalhos. Só que no final dos trabalhos, muitas vezes manifestava um herê. E eu nem sabia quem que era, né? Eu não tinha esse contato. Aí, quando eu conheci o Nahil, que ele vai contar a parte dele, né? Mas ele e a mãe dele são de Umbanda, eram de Umbanda há muito tempo. Aquilo foi fazendo muito sentido. Tá. Então, eu passei uns 2, 3 anos no kardecismo. E aí, depois, eu passei para Umbanda, né? Trabalhei na Umbanda. E lá a gente conheceu várias pessoas que estão até hoje aí na nossa caminhada, né? Uma delas é o Denis. Um abraço, fofoqueiro, a gente te ama. Né? Tanto que o Ninho da Jiboia fica, né? A gente compartilha do espaço, é no terreiro dele, o Filhos do Pena, né? O @. E é uma casa de caboclo, com um cigano. Então, assim, é de todo o coração, assim, a gente... A jornada espiritual vem nos trazendo muitos presentes e que a gente pode ter essa consciência da presença, de conseguir enxergar todos os privilégios que a gente tem. Mas toda essa infância, muitas vezes, que pode ser chamada de um pouco mais conturbada, nos trouxe todo um aprendizado, uma maturidade, né? Que talvez, se fosse diferente, não sei como é que seria. Eu agradeço muito, porque hoje eu tenho acessos e eu não tenho dúvidas do que eu estou vivenciando. E uma coisa que eu aprendi é que espiritualidade são vozes da nossa cabeça. Então, a gente tem que começar a acreditar nas vozes que tem na nossa cabeça. Por que a voz da cabeça do outro vale e a nossa não? Então, você tem que ter coerência, né? Não fazer coisas pelo pés pelas mãos, ou sem estudar, sem se aprofundar daquilo, mas acreditar dentro desse conhecimento ali e confia nas vozes da sua cabeça, né? Que faz parte. Bom, eu desde criança, né, pequenininho, minha mãe fala que acho que com 2, 3 anos de idade eu já mostrava sinais de que teria alguma coisa, alguma sensibilidade, né, tinha visões, essas coisas, assim, vendo espíritos mesmo, porém eu não lembro. E quando eu tinha 4 anos foi quando ela começou a frequentar um terreiro de Umbanda. E ela começou a se desenvolver, né? Porque ela teve muito problema na infância por conta da mediunidade não tratada, não identificada. E ela começou a se desenvolver e eu acabei indo junto, né? Então, desde cedo, assim, desde os 4, 5 anos, eu tô
frequentando ali, né? Ficava brincando lá em cima quando tava tendo a gira. Mas assim, a mediunidade na minha vida sempre foi muito presente. Quando a gente é mais novo, não sabe o que que é ou como controlar, né? Como sentir, como não sentir, como se limpar daquelas energias. Então, eu já tive episódios de estar andando na rua e sentir uma tristeza profunda e começar a chorar, isso na adolescência, por exemplo. Né? E eu sabia que não era meu, mas aquilo queria passar por mim e eu só deixei, né? Tá. Então, eu sempre senti a minha mediunidade como ser um canal, assim, sabe? Uma janela para que essas energias, né, que estão entre os mundos ali, pudesse passar. Mas eu, quando tinha 16 anos, 15 para 16 anos, eu sonhei com o meu orixá de cabeça, que é o Oxóssi, né? Até então eu não sabia o nome dele, eu não sabia o que que era. Mesmo frequentando a Umbanda, era uma Umbanda mais tradicional ali pro lado católico, né? Não trabalhava muito com os orixás no nome ali, raiz Tá. deles. Eu tive um sonho com ele, né? Falando que era meu pai e tudo mais. E aí quando minha mãe me levou lá pra conversar com o pai de santo, com o dirigente, ele falou, é isso, é seu pai, né? Ele tá te chamando para desenvolver. E aí você tem que escolher agora, você vai lá no kardecismo, vai, né, em tudo que é lugar pra... Aí eu falei, não, eu quero desenvolver aqui. O som do tambor, do atabaque já me chamava, assim, sempre gostei. E aí eu entrei na Umbanda quando eu tinha 16 anos, né? E só que aí teve períodos que eu frequentei muito tempo, aí depois afastava, aí depois voltava. Então, assim, a Umbanda é maravilhosa, e ela tá na nossa vida até hoje, né? Tanto que o Ninho da Jiboia é no espaço que é um terreiro de Umbanda. Porém, a gente não é mais umbandista, assim, no sentido de praticante, né? Tá. A gente pratica Umbanda dentro do nosso xamanismo, né? A gente Aham. já englobou tudo ali e faz essas práticas. Mas a minha mediunidade, ela teve presente, assim, desde sempre. E ela vem muito mais da intuição, né? Do sentir. É um negócio muito mais sinestésico, assim, sabe? Tá. Aquela sensação que vem como se fosse assim, eu tenho que ir por ali. E aí eu acredito na minha intuição e eu vou, né? E tem feito total diferença, né, no nosso trabalho, porque quando você trabalha com expansão da consciência, né, e lidando com pessoas, né, como a Juliana fala todas as vezes no nosso trabalho, assim, a gente está lidando com vidas ali, né? Pessoas transformando as vidas delas ali. Então é muito importante você ter essa segurança, né? Então todo esse caminho que eu tive que passar, né, por mais que tenha tido lá seus momentos de mais sofrimento, não mudaria nada, porque foi o que me deu a firmeza de hoje eu conseguir, né, ter todo esse amparo, essa confiança na minha egrégora espiritual, né, nos guias e mentores que me acompanham, que fortalecem todo esse trabalho que a gente faz, assim. Então, não tenho o que falar, é só agradecer mesmo.